Você acha que sabe tudo sobre limite para a primeira prova de cálculo? Que tal conferir essa revisão? E aí, pessoal, eu sou o professor Boava e você está no MDC. Aproveite para se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e deixar aquele like. O vídeo de hoje é uma revisão de limites para ajudar na sua preparação para a prova de cálculo. Então, se você já estudou e quer dar uma olhada nos últimos detalhes, fique ligado no vídeo. Bom, um alerta de começo. Esse vídeo não vai entrar em detalhes em todas as contas e tudo sobre limites, até porque para fazer isso levaria um mês de aula, então a gente não consegue fazer num vídeo curto. Então o objetivo aqui é dar uma passada nos tópicos principais, dar uma relembrada em algumas contas de como resolve alguns limites, mas sem entrar na profundidade dos detalhes. Para se falar de um limite ou calcular um limite, são necessárias três informações: uma função, um ponto no qual o limite é calculado e um lado. Esse lado pode ser esquerda ou direita. Comecemos relembrando como que o limite é calculado do ponto de vista visual, isto é, com o gráfico da função na mão. Considere o gráfico da função f que está desenhado ao lado e vamos calcular o limite à esquerda do ponto 2. Note que para calcular o limite no ponto 2 é necessário traçar uma reta vertical, passando pelo x igual a 2, como se fosse uma barreira para o nosso limite, dividindo o gráfico em duas metades, a metade da esquerda e a metade da direita. Como queremos calcular o limite à esquerda do ponto 2, o que nós vamos fazer é olhar para o gráfico do lado esquerdo dessa barreira. Quando estivermos caminhando da esquerda para a direita sobre o gráfico até chegar próximo do 2, devemos sempre olhar para a altura do gráfico. Essa altura é que vai dar o valor do limite para a gente. Por exemplo, nesse nosso caso, à medida que a gente vai caminhando da esquerda para a direita e chegando próximo do x igual a 2, a altura do gráfico vai se aproximando da altura 4. Portanto, o limite nesse ponto vindo pela esquerda é igual a 4. Agora vamos aproveitar esse mesmo gráfico e calcular o limite vindo pela direita do ponto 2. Vamos considerar a mesma barreira então que a gente já desenhou no x igual a 2 e olhar para a metade direita do gráfico. O que vamos fazer agora é caminhar sobre o gráfico da direita para a esquerda até se aproximar da barreira. Observe que ao chegarmos próximo da barreira, vindo da direita pela esquerda, a altura do gráfico se aproxima da altura 1. Portanto, nesse caso, o resultado do limite pela direita do ponto 2 desta função f que está desenhada é igual a 1. Continuando a falar dessa mesma função, observe que f de 2 é igual a 4. O f de 2 igual a 4 é uma informação que independe do que acontece à esquerda ou à direita do 2. Se pergunta apenas qual é o valor da altura da bolinha passando exatamente pelo x igual a 2. Já o limite pela esquerda se preocupa com o que acontece à esquerda do ponto 2, próximo a ele, e o limite pela direita se preocupa com o que acontece à direita do ponto 2, também próximo a ele. Então, essas três informações, elas dão informações sobre o ponto 2 exatamente, o limite à esquerda um pouquinho à esquerda e o limite à direita um pouquinho à direita. Essas informações não precisam coincidir nenhuma com a outra. Note, por exemplo, que os limites nesse caso à esquerda e à direita, um deu 4 e o outro deu 1. Nesse nosso exemplo específico, o f de 2, que é igual a 4, coincidiu com o limite à esquerda, mas não coincidiu com o limite à direita. Vejamos agora um exemplo um pouco particular. Observe o gráfico dessa função f e perceba o que acontece à medida que o x vai se aproximando do 3, vindo pela esquerda nesse gráfico. Veja que o gráfico vai subindo sem parar à medida que ele vai se aproximando do x igual a 3. Nesse caso, formalmente, a gente diz que o limite não existe, mas informalmente, a gente diz que o resultado desse limite é mais infinito. Aproveitando que estamos falando de um limite que deu mais infinito, sempre que um limite à esquerda ou à direita de um ponto dá mais ou menos infinito, a gente diz que nesse ponto existe uma assíntota vertical. Por exemplo, nesse caso, como o limite no ponto 3 à esquerda deu mais infinito, quer dizer então que x igual a 3 é uma assíntota vertical. Qual o significado disso no gráfico? O significado é que essa reta vertical que passa pelo x igual a 3, ela ajuda como guia do gráfico. O gráfico vai subindo e vai se aproximando dessa reta. Então as retas que são chamadas de assíntotas são, na verdade, retas guia para o desenho dos gráficos. Um segundo exemplo particular que eu quero mostrar para vocês é uma situação em que o limite não existe, mesmo o limite lateral. Tá? Por exemplo, nesse gráfico aqui, que comumente vem dos gráficos das funções seno de 1 sobre x ou cosseno de 1 sobre x, esse gráfico aqui, à medida que vocês vão se aproximando do ponto zero, tanto pela direita quanto pela esquerda, o gráfico oscila repetidamente e nunca se aproxima de nenhum ponto. Ele fica oscilando entre -1 e 1 o tempo inteiro, tão próximo vocês queiram chegar do ponto zero.
Então, nesse caso, quando o gráfico oscila sem se aproximar de um ponto, o limite não existe. E nesse caso, ele não existe nem pela esquerda e nem pela direita. Vejamos mais um exemplo. Nesse caso agora, a gente quer os limites à esquerda e à direita do ponto 1 para essa função f que está desenhada. Observe que tanto se você caminhar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, vocês vão chegar exatamente na mesma altura e essa altura é igual a 2. Nesse caso, a gente diz que o limite, sem falar em esquerda e direita, é igual a 2. Então, resumindo, há três tipos de limite. O limite pela esquerda, o limite pela direita e o limite sem falar em esquerda e direita. Esse limite sem falar em esquerda e direita, ele existe quando ambos esquerda e direita são iguais e daí o valor dele é igual a esse valor que é esquerda e direita. Por exemplo, nesse caso, o limite dessa função f quando x tende a 1 é igual a 2. Por outro lado, se os dois limites laterais fossem diferentes, a gente diria que o limite no ponto 1 não existiria. Aproveitando mais um pouquinho que essa função está aqui, vamos falar de continuidade. Uma função é contínua num ponto, por exemplo, no ponto 1, quando o limite nesse ponto existe. Por exemplo, nesse caso aqui o limite existe, o limite no ponto 1 a gente calculou deu igual a 2. Mas se esse limite existir e ainda for igual ao valor da função nesse ponto, a gente diz então que a função é contínua nesse ponto. Observe que o valor dessa função do ponto 1 é f de 1 igual a 1, que é diferente do resultado do limite, que é 2. Como esses resultados deram diferentes, então a função não é contínua no ponto 1. Vejamos agora uma situação em que a função é contínua. Peguemos um gráfico quase igual ao anterior, exceto pelo fato que aquela bolinha que estava no ponto 1, ela mudou de posição e agora foi para a altura 2. Aí agora, se vocês calcularem o limite tanto pela esquerda quanto pela direita, continua dando o mesmo valor de antes, que é 2. E agora, ao calcular o valor de f de 1, também dá 2. Moral da história, o limite existe e deu igual ao valor da função no ponto. Então, nesse caso, a gente diz que a função é contínua no ponto. Só mais um adendo, se os limites laterais dessem diferentes, o limite no ponto não existiria e automaticamente a função já não seria contínua. Para finalizar a revisão gráfica do estudo de limites, falta a gente ver o que são os limites no infinito. Limites no infinito é quando a gente caminha sobre o gráfico indefinidamente para a direita ou indefinidamente para a esquerda. Nesses dois casos, a gente diz que está calculando o limite da função ou com x indo para mais infinito ou com x indo para menos infinito. Observe o gráfico ao lado. Se caminharmos indefinidamente sobre o gráfico indo para a direita, vamos nos aproximando da altura igual a 3, o que diz para a gente que o limite dessa função quando x tende a mais infinito é igual a 3. Aproveitando esse exemplo, toda vez que um limite com x indo para mais infinito ou menos infinito dá igual a um número, por exemplo, esse caso em que o limite com x indo para infinito deu igual a 3, y igual a 3 é uma assíntota horizontal. O que isso quer dizer? A gente já viu que assíntotas basicamente são retas. Nesse caso é uma reta horizontal, que reta é essa? A reta y igual a 3, que está desenhada no gráfico ao lado, e ela ajuda a gente a fazer o gráfico da função. Se eu não tivesse o gráfico em mãos e soubesse que y igual a 3 é uma reta horizontal, eu saberia que assim que o gráfico vai caminhando para a direita indefinidamente, eu devo fazer o gráfico se aproximar da reta que é a assíntota. Com isso, a gente terminou a nossa revisão do ponto de vista visual, apenas olhando para os gráficos. Essa é relativamente a parte fácil de limite, é onde a gente consegue entender os conceitos e a gente não tem muita conta a fazer. Agora a gente quer calcular limites em uma situação em que o gráfico não está disponível. A gente tem disponível apenas a regra de formação da função, que é o f de x igual a alguma coisa. E agora a pergunta é, dado esse f de x igual a alguma coisa, como calcular um limite em algum ponto, ou pela esquerda ou pela direita dessa função, ou ainda perguntar se ela é contínua ou não. Indo para a parte algébrica, na qual a gente não tem o gráfico, a gente deveria começar falando pela definição formal de limite. Você já deve ter ouvido falar daquela definição com épsilons e deltas super complicada. Bom, essa daqui a gente não vai tratar aqui porque ela é muito complicada, muito difícil de entender e não dá tempo de fazer numa revisão. Então a gente vai pular para o próximo passo e começar a falar de propriedades de limite. É muito comum o professor de vocês, no início em que está explicando limites, pedir para calcular um limite usando propriedades. Por exemplo, vamos olhar para esse caso aqui, limite quando x tende a 2 de 3x mais 1. Normalmente o que o professor de vocês quer é que vocês olhem para dois limites pré-conhecidos, que são o limite da função x e o limite da função constante. O limite da função x, quando x vai para qualquer número, é o próprio número. E o limite da função constante é sempre a mesma constante, independentemente do ponto em que a gente está calculando o limite. Vamos agora usar as propriedades de limite e esses dois limites pré-conhecidos para calcular o limite da tela. As propriedades de limite basicamente são que o limite da soma é a soma dos limites e que o limite do produto é o produto dos limites. Tem outras, né, da limite da diferença é a diferença dos limites, mas aqui a gente só vai usar
limite da soma e limite da multiplicação. Primeiro, observe que como eu estou calculando o limite de uma soma, que soma é essa? 3x mais 1, eu posso quebrar em dois limites. O limite da parte que é só o 3x e o limite da parte que é o 1. Aí agora a gente vai olhar para cada um desses dois limites separadamente. O limite de 1 já está no formato de limite de uma constante. Então o resultado do limite da função constante igual a 1 quando x tende a 2 é igual a 1. Agora vamos abordar o limite da função 3x. Como 3x é um produto, eu também posso separar em dois limites, o limite da função 3 e o limite da função x. O limite da função 3 dá 3, igual a gente fez agora para o limite da função 1. Por outro lado, o limite da função x, com x indo para 2, esse limite pelo limite que está acima conhecido, ele dá igual a 2. Portanto, a nossa resposta final ficou 3 vezes 2 mais 1, que é igual a 7. Bom, aqui você poderia perguntar, mas professor, não bastava só substituir o x por 2 diretamente que já não daria o 7? Sim, daria. Só que aqui a gente estaria usando um conceito mais avançado do que as propriedades. Então, uma vez que a gente só conhece as propriedades, esse é o caminho. Bom, então esse limite realmente dava de calcular só substituindo o x por 2. O motivo pelo qual a gente pode fazer isso é porque essa função é contínua. Praticamente todas as funções que nós trabalhamos são contínuas no seu domínio. Veremos esse detalhe daqui a pouco. Por exemplo, considere a função 3x² menos 5x dividido por 2x menos 2. A caracterização dessa função é que ela é um polinômio dividido por um outro polinômio. Isso nós chamamos de uma função racional. Todas as funções racionais são contínuas no seu domínio, ou seja, são contínuas onde é possível substituir o x na conta. Notem que o único x que a gente não pode colocar nessa expressão é o x igual a 1, pois anularia o denominador. Qualquer outro x que eu coloque, a expressão fica bem definida. Significa então que o limite dessa função no ponto 3, e 3 é um ponto que está no domínio dela e ela é contínua, significa então que esse limite pode ser calculado apenas trocando o x por 3 na expressão da função. Dessa forma, o resultado do limite fica 3 vezes 3 ao quadrado menos 5 vezes 3 dividido por 2 vezes 3 menos 2. Isso dá igual a 12 no numerador e 4 no denominador. Fazendo a divisão, o resultado deu 3 e esta é a resposta do limite. Esse limite que a gente acabou de calcular só substituindo, ele funciona para a maioria dos casos. Sempre que a função for contínua, e a maioria das funções que nós trabalhamos são contínuas, funções polinomiais, funções racionais, funções trigonométricas, funções com logaritmo, funções com exponencial, funções com módulo, todas elas são contínuas no seu domínio, o que significa que para calcular o limite delas, desde que o x pertença ao domínio, basta substituir e o limite está calculado. Agora tem uma pequena parcela de limites que a gente vai tentar substituir e o x não está no domínio da função. Ou seja, é quando a gente vai substituir o x e aparece alguma expressão que não faz sentido em matemática, por exemplo, uma divisão por zero. Estes limites que precisam ser calculados num ponto que não está no domínio da função, estes sim dão bastante trabalho. Quando está no domínio, substitui, porque a função é contínua e está resolvido. Quando não está no domínio, aí a gente tem que fazer algum tipo de manipulação algébrica para descobrir o resultado do limite. E essa manipulação algébrica ela pode ser muito trabalhosa e ela pode ser completamente diferente de um exemplo para o outro. E é isso que faz a parte de limite ficar tão complicada a partir daqui. É necessário ter muita habilidade com manipulação algébrica para conseguir resolver os limites que vêm daqui para frente. Bom, mesmo eles sendo difíceis, a gente tem que resolver de alguma forma. Eu vou tentar abordar com vocês aqui, meio que rapidamente, as principais situações que ocorrem de limites que aparecem em divisão por zero e que não dá para substituir diretamente. Comecemos com esse exemplo ao lado. Limite quando x tende a zero de x ao quadrado vezes seno de 1 sobre x. Se vocês tentarem substituir o x por zero, verão que aparecerá uma expressão proibida em matemática que é uma divisão por zero. Isso significa que o zero não está no domínio da função. Não estando no domínio da função, não dá para calcular o limite só substituindo. O que é que a gente tem que fazer agora? Procurar algum recurso matemático que possa resolver esse limite. Nesse caso específico que nós estamos olhando, esse limite se resolve por um teorema, chamado Teorema da Limitação. O Teorema da Limitação diz o seguinte: sempre que vocês querem calcular um limite de um produto de funções, em que uma dessas duas sozinha o limite vai para zero e a outra dessas funções é uma função limitada, isto é, ela fica entre um número e outro número, o valor dela nunca passa entre esses dois números, aí o resultado pelo Teorema da Limitação diz que o resultado do limite do produto dessas duas funções é igual a zero. Vejamos esse nosso exemplo.
A função x ao quadrado, sozinha, se for calcular o limite dela, daria de calcular só substituindo. Trocando x por zero, dá zero ao quadrado, o limite dá zero. Por outro lado, a outra função que está multiplicando não dá de calcular o limite separadamente. Mas a gente tem a sorte aqui que nesse caso a gente está calculando o seno de alguma coisa. O seno de alguma coisa é sempre um número entre menos 1 e 1. Portanto, o resultado da expressão seno de 1 sobre x sempre fica entre menos 1 e 1, garantindo que essa função é limitada. Pelo teorema, uma limitada vezes uma outra que vai para zero, o limite do produto dessas duas é igual a zero. Vejamos mais um outro exemplo. Limite quando x tende a 2 de x ao cubo menos 8 dividido por x menos 2. Observem mais uma vez que o 2 não pode ser substituído, pois ele anula o denominador. Nesse caso, o 2 também anula o numerador, e a gente costuma dizer que esse limite é um limite do tipo 0 sobre 0. Não é que 0 sobre 0 seja uma expressão que existe em matemática, é simplesmente um limite que substituindo daria 0 sobre 0, dizendo pra gente, olha, nos casos 0 sobre 0, proceda dessa forma. Sempre que um limite é do tipo 0 sobre 0, nós devemos procurar alguma manipulação algébrica que nos permita reescrever a função do limite de uma outra maneira, e nessa outra maneira dê de trocar o x por 2 e aí sim calcular o limite. Nesse caso de divisão de polinômios, notem que eu tenho um polinômio em cima e um polinômio embaixo. O método usado para resolver esse tipo de limite é fazer uma divisão de polinômios. Ambos os polinômios, tanto do numerador quanto do denominador, devem ser divididos por x menos o número do limite. Nesse caso, como o número do limite é 2, eu devo dividir por x menos 2. Aqui eu não vou entrar nos detalhes de como faz a divisão de polinômios, porque aqui é apenas uma aula de revisão, mas fazendo a divisão de x ao cubo menos 8 por x menos 2, a gente tem como resultado x ao quadrado mais 2x mais 4 e resto zero. Da mesma forma, se for dividir o denominador, que é x menos 2 por x menos 2, dá 1 com o resto zero. O que a gente descobriu então é que o numerador pode ser reescrito como x menos 2, que multiplica x ao quadrado mais 2x mais 4. Já o denominador, a gente descobriu que é x menos 2 vezes 1. Observe agora que essa fração ela tem um fator comum na parte de cima e na parte de baixo, que é o x menos 2. Cortando esse fator comum, a gente descobriu uma nova expressão para a expressão que estava dentro do limite. Ao invés de ficar com a expressão original, eu posso ficar com a expressão x ao quadrado mais 2x mais 4. E nessa expressão não teria problema nenhum trocar o x por 2. Ao trocar o x por 2 aqui, o resultado fica 2 ao quadrado mais 2 vezes 2 mais 4 e o resultado aqui dá 12. Um comentário relevante aqui do ponto de vista gráfico. A função x ao cubo menos 8 sobre x menos 2 tem esse gráfico aqui que está na esquerda. Já a função x ao quadrado mais 2x mais 4 tem esse outro gráfico que está aqui do lado. Observe que eles são praticamente idênticos. A única diferença entre eles é que a função inicial ela não tem o 2 no domínio e a outra função tem. É como se essa nova expressão ela tampasse o furinho que está faltando na função original, botando a bolinha exatamente onde a bolinha estava faltando. E aí, com a bolinha no lugar certo, a função fica contínua no ponto 2, e é por isso que a gente pode trocar o x por 2 nessa nova expressão. Bom, esse caso 0 sobre 0, gente, ele tem diversos outros tipos e outros métodos de resolução. Cada tipo de limite que aparece pede um método diferente. Aqui eu expliquei para vocês o método da divisão de polinômios. Mas existe, por exemplo, o método da multiplicação pelo conjugado, existe o método da mudança de variável, existe o método de usar os limites fundamentais e diversos outros que aparecem por aí. Eu expliquei apenas um deles, cabe a vocês agora pegar o material e estudar os outros métodos pensando sempre dessa forma. Eu ganhei uma expressão, vou manipular essa expressão até que nessa nova versão da expressão não tenha mais o problema da divisão por zero e nessa nova expressão a gente pode trocar o x pelo número que está no limite. Vejamos mais um exemplo em que aparece a divisão por zero. Limite quando x tende a 3 de x ao quadrado dividido por x menos 3. Observem agora que o 3 anula o denominador, mas ele não anula o numerador. E aí tem um teorema que diz, quando vocês tentam substituir, o numerador não se anula, mas o denominador se anula, significa que os limites laterais à esquerda e à direita do 3, eles darão com certeza mais infinito ou menos infinito. A gente só não sabe se ambos são mais, se ambos são menos, se um é mais ou outro é menos ou vice-versa. Então cabe a nós agora dar a resposta dos limites laterais para ver se eles são mais ou menos infinito. E aí, toda vez que a gente tem essa situação em que dá diferente de zero em cima e zero embaixo, é necessário calcular dois limites separadamente, o limite à esquerda do ponto 3 e o limite à direita. Cada um deles vai dar mais ou menos infinito, e aí a gente compara os dois para ver se eles deram iguais ou não.
Por exemplo, vamos começar calculando esse limite olhando pela direita. Olhando pela direita do ponto 3, a forma informal de calcular esse limite é trocar o x por 3 no numerador, como a gente já fez antes, mas no numerador, ao invés de trocar o x por 3, a gente troca por 3 mais. Esse 3 mais é uma maneira de pensar que é um número um pouquinho maior do que o 3. Assim, a parte do numerador, ao fazer a conta, fica 9, e a parte do numerador fica o 3 mais menos 3. Ao fazer o 3 mais menos o 3 no denominador, a gente deve entender que tem um número um pouquinho maior do que 3, menos o 3. Essa diferença ficaria um pouquinho maior do que zero. E um pouquinho maior do que zero a gente representa como zero com um maisinho na parte de cima. E aí a gente já sabe que essa resposta vai dar infinito, só não sabe se é mais ou se é menos. A maneira de descobrir se é mais ou menos é fazer a conta dos sinais dessa expressão. O numerador dessa fração tem o número 9, que é um número positivo. O denominador dessa fração tem um número que é um pouquinho maior do que o zero, ou seja, positivo. Divisão de positivos é positivo, portanto a minha resposta tem que ser o infinito com sinal de mais, o mais infinito. De maneira similar, agora vamos resolver o limite pela esquerda. Pela esquerda, a gente vai fazer algo parecido com antes. Na parte de cima, a gente troca o x por 3, mas na parte de baixo, agora a gente vai trocar o x por 3 menos. Fazendo uma conta análoga à anterior, agora a gente vai ficar com 9 no numerador, mas no denominador agora vai ficar um pouquinho menor do que zero. E um pouquinho menor do que zero a gente chama de zero menos. Como já sabemos que o limite vai dar infinito, só não sabemos se é mais ou menos, basta agora analisar o sinal. Como a parte de cima deu positiva, que é 9, e a parte de baixo deu um pouquinho menor do que zero, que é negativa, fica um positivo dividido por um negativo, que dá negativo, e portanto a nossa resposta é menos infinito. Para finalizar esse exemplo, então, observem que um limite lateral deu mais infinito e o outro deu menos infinito. Portanto, o limite que foi pedido não existe porque os limites laterais deram diferentes. Para finalizar essa revisão de hoje, só falta a gente ver agora limites no infinito. Como exemplo, vamos calcular o limite com x indo para infinito da função 2x² mais x menos 3. Calcular o limite com x indo para infinito, ele é feito informalmente fazendo algo parecido com como a gente calcula limites normalmente, que é trocar o x. Só que nesse caso eu deveria trocar o x por infinito, que nem número é. Ok, não é um número, mas a gente vai trocar e imaginar que esse infinito é um número bem grandão. Ao trocar o x por infinito na expressão, a expressão fica 2 vezes infinito ao quadrado mais infinito menos 3. A partir de agora, a gente deve fazer as contas com o infinito de maneira intuitiva. Por exemplo, o infinito é um número bem grandão. Ao elevar ao quadrado, ele continua bem grandão, portanto, infinito ao quadrado é infinito. Ao pegar esse infinito e multiplicar por 2, vai ficar 2 vezes infinito, que vai ficar bem grandão também, continua infinito. Agora eu teria infinito mais infinito. Bom, infinito mais infinito, novamente somando dois números bem grandões, a gente vai ter como resposta infinito de novo. Por fim, vai sobrar infinito menos 3. Bom, se o número é bem grandão e eu tiro 3 dele, ele continua bem grandão também. Portanto, infinito menos 3 dá infinito e a resposta desse limite é igual a infinito. Ok, mas nem todos os limites com x indo para infinito são fáceis igual esse que a gente acabou de resolver. Muitos deles têm problemas porque as expressões que aparecem com infinito não podem ser calculadas. É tipo aquele zero sobre zero. Quando aparece um zero sobre zero, a gente precisa manipular a expressão previamente para depois substituir no limite e poder calcular. Aqui com infinito é similar. Tem uma lista de expressões proibidas e eu vou listar todas elas aqui para vocês, já incluindo o zero sobre zero e todas as outras que não são permitidas quando aparecem limite. Essas expressões, quando aparecem no limite, indicam para a gente o seguinte: apague tudo, porque desse jeito não dá para substituir diretamente. Reescreva a expressão e tente substituir nessa nova reescrita. As expressões proibidas em limite são 0 sobre 0, 0 elevado a 0, 1 elevado a infinito, 1 elevado a menos infinito, infinito vezes 0, infinito menos infinito, infinito sobre infinito e infinito elevado a 0. Vamos finalizar essa aula com um último exemplo em que uma dessas expressões proibidas aparece. Vamos calcular o limite quando x tende a infinito de 2x² menos 4x mais 7, dividido por 3x ao quadrado menos 1. Se vocês tentarem trocar o x por infinito, observem que já no numerador, ao fazer as contas, em algum momento a expressão infinito menos infinito vai aparecer. Mesmo que não aparecesse, daria na parte de cima infinito e na parte de baixo daria infinito. E infinito sobre infinito também é uma expressão proibida. Isso significa que a gente não pode sair calculando esse limite diretamente apenas substituindo.
Para esses casos, quando tem um polinômio no numerador e um polinômio no denominador, o caminho mais comum para se resolver esse limite, notem que é o limite com x indo para infinito, é colocar a potência mais alta de x em evidência tanto no numerador quanto no denominador. Por exemplo, no nosso numerador, a potência mais alta de x é x ao quadrado. Ao colocar o x² em evidência, o numerador fica x ao quadrado, que multiplica 2 menos 4 sobre x mais 7 dividido por x ao quadrado. Já no denominador, a maior potência também é x ao quadrado e nós vamos colocá-la em evidência. Ao colocar em evidência, sobra dentro do parênteses 3 menos 1 dividido por x ao quadrado. Observe agora que nessa nova expressão a gente pode cortar um fator comum no numerador e no denominador, que no caso aqui é o x ao quadrado. Cortando x² em cima e embaixo, sobra no numerador a expressão 2 menos 4 sobre x mais 7 sobre x ao quadrado. Já no denominador, sobrou a expressão 3 menos 1 sobre x ao quadrado. Ao tentar trocar agora o x por infinito, observem que vai ficar 2 menos 4 dividido por infinito, mais 7 dividido por infinito ao quadrado, dividido por 3 menos 1 sobre infinito ao quadrado. Agora a conta final para determinar o resultado desse limite é observar que quando vocês pegam um número fixo e dividem por um número gigantesco, 1 bilhão, 1 trilhão, esse resultado fica próximo de zero. Em outras palavras, menos 4 sobre infinito é igual a zero, assim como 7 dividido por infinito ao quadrado também é igual a zero. Isso no numerador. E no denominador, o termo menos 1 sobre infinito ao quadrado também é igual a zero. Portanto, no numerador a resposta dá 2 e no denominador a resposta dá 3, levando ao resultado do limite, que é igual a 2/3. Bom pessoal, chegamos ao final dessa videoaula. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, deixe o like se você gostou do vídeo e nos siga nas redes sociais. Esse vídeo termina aqui. Tudo de bom, um beijo e até a próxima.